E se eu te dissesse que existe uma parte sua que já sabe exatamente o que fazer para transformar sua vida, mas que você insiste em ignorar? Pois é, a maioria das pessoas passa a vida buscando respostas fora, enquanto a verdadeira bússola está dentro delas. Sabe aquele pressentimento que você teve e que depois se mostrou certo? Ou aquela sensação inexplicável de que algo estava errado? Isso não foi coincidência. Foi a sua intuição tentando te guiar. Mas aqui vem a grande sacada. A maioria das pessoas não sabe ouvir essa voz. E quando escutam, duvidam dela. A ciência já provou que a intuição não é só achismo, mas um mecanismo poderoso do cérebro, capaz de processar informações em alta velocidade sem que você perceba conscientemente. A espiritualidade vai além e ensina que a intuição é um canal direto com algo maior, um campo energético que responde às suas intenções. E a psicanálise? Bem, Freud já dizia que o inconsciente é muito mais sábio do que o ego gosta de admitir. Mas se a intuição é tão poderosa, por que nem todo mundo consegue usá-la para mudar de vida? Porque fomos ensinados a desconfiar dela, a buscar lógica em tudo, a ignorar aquela voz interna em nome do bom senso. Agora imagine o que aconteceria se você aprendesse a confiar nesse poder oculto. Se conseguisse identificar com clareza os sinais que sua intuição te dá todos os dias e usá-los para tomar decisões mais assertivas. Seria um divisor de águas, não acha? E a melhor parte é que qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade. A intuição não é um dom exclusivo de alguns. É uma ferramenta natural que pode ser fortalecida, treinada e usada para atrair oportunidades, evitar ciladas e criar uma realidade mais alinhada com quem você realmente é. Quer saber como? Então se prepara, porque vamos mergulhar fundo nesse assunto. A intuição é aquele sussurro interno que aparece antes mesmo que a razão tenha tempo de reagir. Um pressentimento, um insight repentino, uma certeza inexplicável. A ciência pode chamar de cognição rápida, a espiritualidade de conexão com algo maior, e a psicanálise pode interpretá-la como a voz do inconsciente. Mas o fato é, todos nós temos essa bússola interna. Pense naquele momento em que você sentiu, sem motivo aparente, que deveria ou não fazer algo, e depois descobriu que estava certo. A intuição não é mágica, mas sim um processamento acelerado de informações que seu cérebro já possui, mas que ainda não chegaram à sua consciência. É como se sua mente trabalhasse nos bastidores, analisando padrões, experiências e emoções para entregar respostas antes que você perceba. O funcionamento da intuição está diretamente ligado ao que chamamos de repertório interno. Quanto mais vivências, leituras e aprendizados alguém tem, mais refinada será essa voz interior. Um trader experiente, por exemplo, pode sentir que uma ação vai despencar sem conseguir explicar racionalmente. Mas, no fundo, sua intuição está se baseando em anos de observação de padrões sutis. O mesmo vale para um médico que, ao olhar para um paciente, sabe que algo está errado antes mesmo de realizar exames. A intuição se fortalece na medida em que se exercita. E sim, ela pode ser treinada, moldada e aprimorada, algo que muitas pessoas não percebem e acabam negligenciando essa ferramenta poderosa da mente. O mais fascinante é que a intuição dialoga com a lei da atração. Quando você está alinhado com seu propósito e mantém sua mente aberta, os sinais se tornam mais claros. Já reparou que quando você deseja muito algo e se conecta emocionalmente com isso, oportunidades inesperadas começam a surgir? Não é coincidência. É a sua intuição captando informações que sua mente consciente ainda não processou, guiando-o para o caminho certo. E se você aprender a ouvir essa voz com mais atenção, pode transformar sua vida de maneiras que nem imagina. Mas, para isso, primeiro é preciso reconhecer quando essa intuição está tentando falar com você. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. A intuição não costuma gritar, ela sussurra. O problema é que, na correria do dia a dia, muitas pessoas ignoram esses sinais sutis. Já sentiu aquele arrepio inesperado antes de tomar uma decisão? Ou uma sensação de leveza ao pensar em uma escolha, e um peso no peito ao considerar outra? Pois bem, são manifestações da sua intuição tentando se comunicar. Algumas pessoas percebem essa comunicação através de sensações físicas,
um frio na barriga, uma tensão nos ombros, uma leveza repentina. Outras, por meio de sonhos vívidos ou sincronicidades, como ouvir a mesma mensagem em diferentes lugares no mesmo dia. A espiritualidade ensina que esses sinais são formas do universo alinhar seu caminho, enquanto a psicanálise sugere que são respostas do inconsciente a conflitos internos que ainda não chegaram à mente consciente. Outro grande sinal de que sua intuição está falando com você é aquele saber sem saber como. Já aconteceu de pensar em alguém, minutos depois, essa pessoa te enviar uma mensagem, ou sentir que deveria evitar um caminho e depois descobrir que houve um acidente naquele local. Esse tipo de fenômeno não é mero acaso. A mente capta padrões que a lógica ainda não processou, criando uma ponte entre o consciente e o inconsciente. É como um radar interno, sempre ativo, filtrando informações que escapam à nossa percepção racional. A lei da atração nos mostra que, quando estamos alinhados com o que queremos, esses sinais se tornam ainda mais evidentes. O problema é que, muitas vezes, a ansiedade e o medo distorcem essa comunicação, nos fazendo confundir intuição com paranoia. E essa distinção é essencial para quem deseja realmente confiar no próprio instinto. Então, como saber se é sua intuição ou apenas uma reação emocional momentânea? Primeiro, observe o padrão. A intuição é sutil, mas consistente. Ela se manifesta de forma neutra, sem gerar desespero ou euforia extrema. Se uma ideia vem acompanhada de um medo irracional ou uma ansiedade avassaladora, provavelmente é sua mente condicionada reagindo, e não a intuição verdadeira. Técnicas de meditação e mindfulness ajudam a refinar essa percepção, pois silenciam o barulho mental e permitem que essa voz interior se torne mais audível. E conforme você aprende a identificar os sinais, mais fácil fica confiar neles e usá-los como um guia para as suas decisões. Mas será que a intuição tem alguma base científica? Ou é só uma ilusão, bem elaborada? Vamos explorar isso no próximo ponto. Se engana quem pensa que a intuição é algo místico ou sem fundamento científico. Estudos na neurociência mostram que nosso cérebro tem a capacidade de processar informações em níveis subconscientes, identificando padrões e tendências antes mesmo de termos consciência disso. O psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, descreve esse fenômeno em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, explicando que o cérebro humano opera em dois sistemas, um rápido, intuitivo, outro lento e analítico. A intuição emerge desse sistema rápido, que se baseia em experiências anteriores, percepções e informações acumuladas ao longo da vida. Quando alguém sente que algo está certo ou errado, na verdade, sua mente está acessando um enorme banco de dados interno de maneira instantânea. A psicanálise, por sua vez, sugere que essa intuição vem do inconsciente, trazendo à tona conteúdos reprimidos ou esquecidos, que moldam nossas escolhas sem que percebamos. Um exemplo clássico da ciência aplicada à intuição pode ser visto nos estudos sobre tomada de decisão em situações extremas. Pesquisas com bombeiros mostraram que, ao enfrentar incêndios, muitos sabem quando devem sair de um prédio antes que o teto desabe, mesmo sem ver sinais claros de perigo. Isso acontece porque, ao longo dos anos, eles acumulam experiências que os ajudam a reconhecer padrões invisíveis para um novato. O mesmo se aplica a médicos que identificam doenças raras apenas olhando um paciente, ou investidores que sentem quando um ativo está prestes a valorizar. Em todos esses casos, não há magia, mas sim um processamento inconsciente extremamente veloz, que reúne fragmentos de conhecimento para formar um insight poderoso. E aqui entra a grande questão. Se a intuição é um mecanismo cerebral tão eficiente, por que nem todo mundo a escuta? A resposta está na nossa relação com o medo e a ansiedade. A lei da atração ensina que o que focamos tende a se expandir. E se estamos sempre preocupados e duvidosos, nossa mente se torna barulhenta demais para perceber os sinais sutis da intuição. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia demonstram que o estresse crônico afeta diretamente a região do cérebro responsável pelo processamento intuitivo, tornando mais difícil distinguir um palpite certeiro de um medo infundado. E é exatamente isso que nos leva à próxima questão. Como diferenciar intuição de ansiedade ou medo? Afinal, confiar no instinto pode ser libertador, mas também pode nos levar a decisões precipitadas se não soubermos reconhecer a diferença. A confusão entre intuição, medo e ansiedade é uma das maiores armadilhas para quem quer desenvolver um instinto mais apurado.
Isso porque a intuição costuma se manifestar de forma sutil e objetiva, enquanto o medo e a ansiedade vêm carregados de tensão, insegurança e pensamentos obsessivos. A intuição é aquela voz neutra, que simplesmente sabe algo sem a necessidade de justificativas ou emoções exageradas. Já o medo é estridente, trazendo um turbilhão de dúvidas e cenários catastróficos à mente. Por exemplo, se alguém sente um impulso calmo, porém firme, para evitar uma determinada decisão, isso pode ser a intuição. Mas se a mente começa a bombardear com pensamentos como "e se der errado? E se eu falhar?", é bem provável que seja apenas ansiedade. A psicanálise explica que o medo está ligado a traumas e experiências passadas, enquanto a intuição opera em um nível mais profundo, acessando informações que muitas vezes sequer percebemos conscientemente. Uma forma prática de diferenciar essas vozes internas é prestar atenção nas sensações físicas. A intuição gera um sentimento de clareza e leveza, enquanto o medo se manifesta com tensão no corpo, respiração acelerada e até um aperto no peito. Outra técnica eficaz é observar a recorrência dos pensamentos. A intuição costuma vir como um insight rápido e direto, já a ansiedade insiste em um looping interminável de suposições negativas. Imagine um empresário que sente, sem motivo aparente, que não deve fechar um contrato. Esse pressentimento silencioso pode ser a intuição. Mas se ele começa a pensar obsessivamente em 1000 cenários negativos, é o medo falando mais alto. A espiritualidade ensina que a intuição vem do alinhamento com o eu superior, enquanto o medo é um reflexo do ego tentando proteger a pessoa de um perigo imaginário. A lei da atração também se conecta diretamente com esse processo. Quando estamos vibrando em medo, atraímos situações que reforçam essa energia. Por outro lado, quando aprendemos a confiar na intuição, criamos um fluxo mais harmonioso com as oportunidades ao nosso redor. Técnicas como meditação, escrita intuitiva e práticas de grounding, como caminhar descalço na terra, ajudam a silenciar a mente e fortalecer a conexão com essa bússola interna. Mas, além de identificar a intuição, é fundamental aprender a desenvolvê-la. E existem métodos eficazes para isso, que veremos a seguir. A intuição é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Mas, assim como na academia, não adianta forçar e esperar resultados imediatos. É preciso prática e consistência. Uma das formas mais eficazes de treinar a intuição é através da meditação. Quando a mente está sobrecarregada de pensamentos, fica difícil perceber os sinais sutis do subconsciente. Meditar diariamente, nem que seja por 5 minutos, ajuda a reduzir o ruído mental e a aumentar a sensibilidade aos insights internos. Outra técnica poderosa é a escrita intuitiva. Pegue um caderno, respire fundo e escreva qualquer coisa que vier à mente, sem filtros ou julgamentos. Muitas vezes, a resposta que você procura já está dentro de você, mas precisa de um canal para se manifestar. A espiritualidade ensina que esse tipo de prática ajuda a se conectar com sua essência e receber direcionamentos mais claros. Outra forma de fortalecer a intuição é praticando a observação consciente. Passe a prestar mais atenção nos pequenos sinais que surgem no seu dia a dia, padrões de coincidências, sensações corporais, respostas que aparecem de formas inesperadas. Um exercício simples é fazer perguntas para si mesmo e observar a primeira resposta que surge antes que a mente racional tente intervir. Por exemplo, antes de tomar uma decisão importante, feche os olhos e pergunte: isso é o melhor para mim? A primeira sensação que vier, seja leveza ou peso, pode indicar o caminho. Esse tipo de prática também tem respaldo na psicanálise, que afirma que o inconsciente se comunica através de símbolos e sensações. Além disso, manter um diário de intuições pode ajudar a identificar padrões e validar os momentos em que sua intuição esteve certa. A lei da atração também pode ser um grande aliado nesse processo. Quando você se abre para receber sinais e confia neles, mais evidências surgem de que sua intuição está funcionando. Uma técnica interessante é definir uma intenção clara pela manhã. Como: hoje vou perceber um sinal claro sobre a minha próxima decisão. Com o tempo, você começará a perceber que esses sinais aparecem de forma cada vez mais nítida. Além disso, confiar na intuição não significa agir impulsivamente, mas sim aprender a equilibrar essa voz interna com a razão. Mas qual o impacto real disso na vida de uma pessoa?
Existem casos concretos de quem seguiu sua intuição e colheu resultados extraordinários. Sim, e vamos ver alguns deles agora. A intuição é uma das ferramentas mais poderosas para quem deseja manifestar seus desejos através da lei da atração. Muitas pessoas acreditam que basta mentalizar algo e esperar que aconteça, mas a verdade é que a intuição atua como um GPS interno, guiando você para as oportunidades certas. Quando você define um objetivo e mantém sua vibração alinhada com ele, sua intuição começa a captar sinais e sugestões sutis do universo. Já reparou que, quando você realmente quer algo, certas coincidências começam a acontecer? Um livro que aparece no momento certo, uma conversa inesperada que traz a resposta que você precisava, ou até uma sensação inexplicável de que deve seguir por um caminho específico. A espiritualidade ensina que esses sinais são respostas às intenções emitidas, enquanto a psicanálise sugere que o inconsciente está filtrando informações relevantes para a sua jornada. Mas há um detalhe fundamental. A intuição só funciona se você confiar nela. O problema é que muitas pessoas recebem sinais claros, mas ignoram por medo ou excesso de racionalização. Imagine alguém que sonha em mudar de carreira. De repente, começa a conhecer pessoas da área que deseja entrar, recebe uma proposta inesperada ou sente um chamado interno para dar o primeiro passo. Se essa pessoa ignora esses sinais e continua na zona de conforto, nada muda. A intuição e a lei da atração caminham juntas porque ambas exigem um alinhamento entre desejo, emoção e ação. Não adianta apenas querer algo. É preciso sentir e agir conforme as oportunidades se apresentam. Um grande erro é confundir intuição com desejo momentâneo. Por isso, o equilíbrio entre escutar sua voz interior e analisar racionalmente cada passo é essencial. Outro ponto importante é que a intuição também pode nos alertar quando estamos manifestando algo que não é realmente bom para nós. Já aconteceu de você querer muito algo e, depois de um tempo, perceber que não era bem aquilo que precisava. Isso acontece porque, às vezes, nossos desejos vêm de influências externas, do ego ou de medos ocultos. A intuição tem a capacidade de filtrar esses impulsos e direcionar para aquilo que realmente está alinhado com sua essência. Se você aprender a confiar nesse processo, conseguirá manifestar não só o que quer, mas o que realmente precisa. E para provar que isso não é apenas teoria, vamos ver alguns casos reais de pessoas que confiaram na intuição e transformaram suas vidas de maneira impressionante. Se você quer fortalecer sua intuição, precisa criar o hábito de escutá-la ativamente. Um dos melhores exercícios para isso é a prática do silêncio. Parece simples, mas na era da informação, estamos constantemente bombardeados por estímulos externos, o que torna difícil distinguir a voz da intuição do barulho mental. Separe pelo menos 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio total, sem celular, sem distrações. Feche os olhos, respire profundamente e observe os pensamentos que surgem. Muitas vezes, insights valiosos aparecem nesses momentos. A espiritualidade ensina que, ao silenciarmos a mente, nos conectamos com um nível mais profundo de consciência, enquanto a psicanálise sugere que, ao criar espaço para o inconsciente se manifestar, podemos acessar respostas que estavam ocultas. Outro exercício prático é fazer perguntas diretas à sua intuição. Pegue um caderno e escreva uma questão importante para você, como: esse caminho é o certo para mim? Depois, feche os olhos, respire fundo e observe a primeira resposta que surgir. Não analise demais, apenas anote. Com o tempo, você perceberá que sua intuição se comunica de maneira sutil, mas consistente. Um detalhe interessante é que a intuição costuma se manifestar através de sensações físicas, um arrepio, um aperto no peito, uma leveza repentina. Quanto mais você prestar atenção a esses sinais, mais fácil será identificá-los no dia a dia. Além disso, mantenha um diário intuitivo e anote sempre que sentir um pressentimento forte ou receber um insight inesperado. Depois de um tempo, volte e veja quantas vezes essa intuição estava correta. Isso fortalecerá sua confiança no processo. A lei da atração ensina que a intuição é um dos principais meios pelos quais o universo responde às nossas intenções. Por isso, um ótimo exercício é pedir sinais claros. Pela manhã, estabeleça um pedido simples, como: hoje quero receber um sinal sobre minha próxima decisão. E então, fique atento às coincidências, palavras que se repetem, mensagens inesperadas. Mas atenção!
A intuição não funciona sob pressão. Se você ficar obsessivamente esperando um sinal, estará agindo com ansiedade e não com confiança. O segredo é soltar e observar. E, acima de tudo, agir. De nada adianta ouvir sua intuição se você não tiver coragem para segui-la. Agora que você já sabe como desenvolver essa habilidade poderosa, vem a grande questão. O que vai fazer com esse conhecimento? Agora me diz, quantas vezes você já ignorou um pressentimento e depois se arrependeu? Quantas oportunidades você pode ter perdido porque não confiou na sua própria intuição? O que separa as pessoas que vivem vidas extraordinárias daquelas que estão sempre presas no mesmo ciclo não é sorte, nem talento, mas a capacidade de escutar e seguir a própria sabedoria interna. E agora que você já sabe como fortalecer sua intuição, a grande pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar que o medo e a dúvida continuem te guiando? Ou vai começar a confiar nesse poder oculto que sempre esteve dentro de você? A verdade é que o universo está o tempo todo te enviando sinais, mas só quem está atento consegue captá-los. Você pode continuar vivendo no automático, deixando que as circunstâncias decidam seu destino, ou pode assumir o controle e usar a intuição como sua melhor aliada. Tudo começa com pequenos passos. Praticar o silêncio, confiar nos seus insights, testar suas percepções e aprender com os acertos e erros. Mas lembre-se, conhecimento sem ação não vale nada. Então, que tal aplicar uma das técnicas que aprendeu aqui hoje e ver o que acontece? Depois volta aqui e me conta nos comentários o que você descobriu. E se você quer continuar evoluindo, desenvolvendo sua intuição e aprendendo mais sobre a lei da atração, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a transformar sua vida de dentro para fora. E não esquece, sua intuição já sabe o caminho, só falta você decidir seguir. Vamos juntos?